Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Começando essa live de hoje excepcional, que não é sobre inserção da mulher na política, né? Não é sobre lideranças femininas, vocação política, mas a gente abriu uma exceção para poder falar de um tema que hoje é pauta do dia, tanto do ponto de vista jurídico quanto cultural, das nossas raízes, das nossas bases, né, tradicionais da cultura brasileira, da formação do povo brasileiro. E eu tenho o prazer de conversar sobre esse tema com o mestre Rai. E nós temos a felicidade de ter um mineiro, né? Ele é de Minas, está aqui conosco, né? Regulamentar, né, significa o quê? Bitolar significa criar condições para a questão florescer, crescer, ganhar mais ainda o mundo do que já ganhamos, né? Ou não, né? Significa mitigar a tal ponto de amesquinhar essa arte maravilhosa, né? Que faz parte aí está entre os itens, né? As maravilhas da cultura afro-brasileira. Mestre Rai, eu estou aqui até em sua homenagem, falei que eu estou aqui, estava contando que eu estou aqui vestida com uma indumentária que eu ganhei em Bissau há pouco tempo, que eu fui lá lecionar para juízes do país, e o senhor também como pesquisador na área jurídica, um estudante de direito, então eu estou fazendo aqui uma dupla homenagem, chamando de mestre, porque a minha ideia de mestre é a ideia ocidental. Só que a gente sabe que o conceito de mestre na capoeira, ele transcende e muito a nossa ideia de mestre enquanto um título acadêmico. E aí eu queria começar essa conversa com o senhor para explicar para as pessoas, para os leigos. Eu já vi que entraram juristas aqui, quando eu comecei a falar, que querem entender as questões que podem ser maléficas, na verdade, travamentos, o livre exercício da capoeira. Então, eu queria começar te perguntando, antes da gente entrar nessa querela jurídica, que é muito complexa e muito sensível, como eu disse, mas como se tornar um mestre, o que significa ser um mestre de capoeira e como que o senhor se tornou um dos maiores mestres da história da capoeira no Brasil. Eu falo isso enchendo a boca porque o senhor é patrimônio histórico de Minas Gerais para o mundo. Então, eu estou aqui puxando farinha para o nosso estado, para a nossa cultura, de ter esse orgulho que o senhor, eu não consegui colocar o seu currículo todo no cartaz, mas é um negócio sensacional. Então, o cartaz é só uma degustação do tanto que esse mestre faz pela cultura brasileira, pelo mundo afora. Conta um pouco da sua trajetória para nós, porque eu quero saber, ela deve ser belíssima, né? E cheia de aprendizado, de sabedoria. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é um prazer, uma honra, eu já te falei, eu sou seu fã, né? Então, assim, para mim é um prazer e uma honra de estar aqui, né, nesse momento. A capoeira, ela é ancestral, ela é passada de pai para filho, de mestre para aluno, né? Então, antigamente, não existiam escolas de capoeira, existia um pai que ensinava o filho, um padrinho que ensinava um afilhado, porque a coisa era meio que escondido, né? E aí, trazendo as tradições africanas da oralidade, né, da circularidade, da cosmovisão africana, o mestre, ele se compara ao mestre griot, que é aquele mestre que conta as histórias, que passa seus ensinamentos, né? O soba, que são os mais velhos, né, nas tribos africanas. Então, o mestre, ele tem esse papel, de passar a sua experiência. O mestre é aquele capoeirista que já treinou, que já foi explosivo, que já fez tudo, e agora ele busca mais a calmaria, busca mais a sabedoria, ele busca o entendimento do que é realmente ser capoeira. Porque capoeira não é só movimento, né? A capoeira é um modo de ser, é um jeito de viver, né? A capoeira, ela é um jeito de ser brasileiro. Nas minhas viagens aí para o exterior, a gente percebe o quanto que isso é importante, que não é só uma falácia, não é só
um ditado popular, dizer que a capoeira é um jeito de ser brasileiro. Realmente é isso que nos define, nos diferencia dos demais povos do mundo, né? Então, assim, o mestre de capoeira, ele se torna. Você não dorme aluno e acorda mestre. É o resultado de uma vivência, de uma dedicação de anos. Um mestre de capoeira não se torna mestre com menos de 40 anos de idade, mesmo tendo começado bem pequeno, bem tenra idade, ele não se torna um mestre de capoeira com menos de 40 anos. Né? Eu sou privilegiado que eu estou há mais de 40 anos na capoeira. Né? Para quem me acha jovem, mas não é tão jovem, é uma vivência assim, de muitos anos. Eu tenho assim, coisa de 44 anos na capoeira. Então, toda uma vida dedicada, sem nunca ter parado um dia, estudando, pesquisando, viajando, ensinando capoeira por gerações. E esse trabalho, essa dedicação é que me qualifica para estar entre os mestres de capoeira, né? Os considerados mestres de capoeira. Você é reconhecido pela sua comunidade, mas não é a sua comunidade local, do bairro, da cidade. É a comunidade da capoeira, seja no Brasil, de norte a sul, no exterior. Então, ser um mestre de capoeira é algo assim demorado e conquistado com muito esforço, sabe? Com muito esforço. Eu acho interessante você colocar essa questão da idade, porque me lembrou aqui o filósofo rei de Platão, que ele dizia que com menos de 40, de 50, não podia jamais ser um governante, ser um mestre da polis, né? Então, o tempo, né? A senioridade, o senhor colocou assim, né? Eu já passei pela fase, né, da explosão e agora eu estou na calmaria. Então, eu me presto, né, a ser um mestre, a ser um instrumento para que outros espíritos possam compartilhar, né, pelo que eu estou entendendo do que você está colocando, porque eu sou leiga. Mas aí o senhor falou da questão que não é local. Então, o mestre Rai, em qualquer ponto do planeta que ele esteja, se ali houver capoeiristas, vão estar com o senhor como um mestre, como alguém que merece a reverência, a respeitabilidade de um mestre como qualquer mestre e como o mestre que se formava, inclusive, na África, né? nos países africanos. Aí é a minha pergunta, que eu acho que todo mundo deve ter curiosidade. Qual foi, entre tantos eventos internacionais que o senhor promoveu, que o senhor participou como referência, qual foi aquele que mais te encheu de orgulho de estar ali como a capoeira autêntica do Brasil e que o senhor assim, realmente balançou por dizer assim, meu Deus, eu cheguei até aqui e agora eu não estou dando conta de administrar, porque realmente isso é muito importante. Qual foi, entre tantas que eu sei que o senhor teve? Eu não conseguiria aqui falar de muitas, mas aquela que mais tocou. É verdade. Eu tive através da capoeira, porque eu costumo dizer que eu sou um produto da capoeira. Eu sou um menino da roça, que nasci no interior, né? Meu pai faleceu logo nos dias que eu nasci, vim para Belo Horizonte com a minha mãe, uma empregada doméstica, morei em orfanato, vivi em orfanato durante um tempo, mas através da capoeira me tornei essa pessoa que sou hoje, e a capoeira me abriu muitas oportunidades, inclusive de viajar muitos países. Eu viajei mais de 30 países, tive a oportunidade de morar na Europa também, tudo. Então, tudo isso te abre os horizontes. Para a gente pontuar o que seria o mais importante, são tantos e são tantas emoções, como diz Roberto Carlos, que assim é difícil pontuar. Mas assim, só para não deixar de responder, teve um momento, que nesse momento me vem, um momento na Polônia, onde a gente estava inaugurando um trabalho, eram muitos alunos, mais de 500 alunos, assim, num ginásio muito grande, e a plateia superlotada, assim, o público estava muito cheio. Na Polônia a capoeira é muito divulgada, tem muita gente na capoeira, cada grupo tem 500 alunos, muito grande. Que bacana. E aí os alunos me pediram, a pessoa da organização, eu era o mestre, né, da cerimônia ali, eles me pediram que eu fosse para outra sala para aguardar um pouco. Falei, olha, se eu aguardo aqui, se eu tomo água, faz um lanche aí, daqui a pouco a gente te chama para a abertura do evento, nós estamos organizando. Eu achei aquilo meio estranho, porque já estava tudo pronto, já estava tudo montado ali, aquele cenário, já estava tudo pronto. Aí esperaram, eu esperei um pouco, fiquei por ali, e até que chegou um aluno assim, apressado,
e falou, vamos lá que está na hora, já podemos entrar e tudo, está preparado? Eu falei, estou preparado. E aí, quando eu saí da sala, que eu adentrei aquele ginásio, que era um lugar grande, amplo, com uma plateia, assim, era tipo um teatro de arena, né? Então era muito grande, tinha uma arquibancada em cima, estava repleto de pessoas, repleto. Tinha lá autoridades municipais, né? Autoridades diversas, e ficaram todos de pé e aplaudiram a minha entrada nesse momento. Isso foi um momento inesquecível, foi chocante, em que eu parei, olhei, todo mundo de pé e aplaudindo. Aí realmente você tem aquele, sabe, aquele baque assim. Mas tiveram muitas oportunidades, muitos acontecimentos que me sensibilizaram, assim, sabe, de ficar tocado realmente. Chegar em Angola, por exemplo, né, para ensinar capoeira. Quando eu cheguei ao aeroporto de Angola, comecei a andar em Luanda. Então, para a gente que trabalha com a cultura negra, que a gente trabalha com, sabe, com a coisa da cultura, com essa herança africana, quando você chega num país como Angola, te toca também, né? Sim. Te toca. Sim. Então, assim, não só no exterior, mas aqui no Brasil, na Bahia, em Belo Horizonte, sabe? Cada ponto é uma vivência. É uma vivência. Então, a capoeira me proporciona muito prazer. A capoeira me proporciona muitas realizações, né, pessoais. Então, só tenho a agradecer e sou um produto da capoeira. A capoeira que me fez. Ah, que legal. E aí, uma pergunta: o que te despertou para a capoeira? A capoeira, de certa forma, te salvou no sentido de te dar uma base espiritual, intelectual, para o senhor enfrentar as questões? Né? Como isso aconteceu? Foi assim, foi, né? Eu atentei para isso. Foi alguém que te pegou pela mão e te iniciou? Sua mãe? Como é que foi? E qual é, né, a trajetória, a relevância nacional e internacional do seu projeto, que é de Belo Horizonte, é de Minas, como eu disse, para o mundo, e como que o mestre Rai sai da capoeira e vem para o direito, né? Num determinado momento da sua vida, discutir justiça para o senhor passa a ser um incômodo, algo que passa a integrar esse estado de espírito forjado, como o senhor diz, na capoeira. Por favor, essas perguntas nós vamos entrar na regularização. Tá. A primeira pergunta, eu me perdi aqui um pouco. A primeira pergunta, qual foi? Como que veio para a capoeira? Sim. Foi alguém que te trouxe? Como é que o senhor se inspirou? Eu, na verdade, comecei nas artes marciais muito cedo. E eu sempre gostei de atividade, eu era aquele molequinho ativo que ficava correndo atrás de bola. Embora eu nunca fui bom de bola, eu já descobri cedo que jogar bola para mim não dava. Mas sempre gostei da parte luta, da competição, da luta. E um amigo da família, que frequentava a nossa casa, me chamou para praticar judô e me levou para uma academia. Eu era garoto, não tinha dinheiro, não tinha recurso também para pagar uma academia. Ele falou, não, eu pago para você. E me levou para praticar judô, que eu pratiquei aqui na Lagoinha, na Itapecerica, durante algum tempo. E até que, brincando na rua novamente com as lutas, me aparece uma outra pessoa, um outro que se tornou depois meu amigo, e me perguntou se eu não gostaria de praticar karatê. Isso eu tinha menos que 10 anos de idade, sabe? 10 anos de idade. E eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a academia, eu não sei onde é que treina. Ele falou, não, nós temos um grupo aqui no bairro, mas eu vou te levar para a academia. Parece que viam em mim um certo potencial. E essa pessoa, que era quase que da minha idade, mas tinha uma condição melhor, começou a pagar uma academia de karatê para mim. Eu fui treinar karatê também. Logo que comecei, assim fui desenvolvendo, o professor já me pediu para tomar conta da academia, já me deu a chave da academia, e eu fiquei com uma certa liberdade ali dentro. E a gente reunia os amigos no fim de semana, então vinha um de judô, outro de karatê, a molecada que gostava de artes marciais. Isso, inclusive, pautou a minha vida muito, essa coisa do respeito, da hierarquia, sabe? Essa reverência asiática, eu trouxe dessas artes marciais. E aí, ali nesse grupo, um dia apareceu um camarada meio esquisito, era um cara meio estranho, que ele trazia o instrumento
e ele fazia umas bananeiras, botava o pé para cima e saía andando. Isso para mim era estranho, porque eu estava acostumado no ambiente da luta da arte marcial japonesa e tudo mais. E eu falei, mas que negócio é esse, cara? Como é que você faz isso e tudo? Ele falou, isso é capoeira, e é assim e tal. E quando eu fui descobrir, resumindo a história, ele morava próximo da minha casa. E eu comecei a frequentar. Comecei a frequentar ali, sabe, resabiado. E ele falou, não, entra aí, experimenta. Até que um amigo meu, depois eu fiz algumas aulas com ele, depois um amigo me perguntou, falou, você quer aprender capoeira? Eu disse, sim, quero aprender. Aí ele me levou para um professor. Me deu a mão, me apresentou um professor. Curiosidade, esse rapaz que me levou e apresentou o professor e perguntou, você quer mesmo aprender capoeira? Hoje ele é meu aluno. Ele é meu aluno até hoje, representa o nosso grupo em São Paulo. Ele que me levou praticamente para a capoeira, assim, sabe, para coisa mais dedicada. E o professor que me ensinou também, esse que ele falou, quer aprender, vou te levar para o professor. Esse professor, daí um tempo, também se tornou meu aluno. Porque eu me dediquei tanto, eu me envolvi tanto, eu fui abrindo os horizontes e fui buscando os grandes mestres e fui convivendo com eles. Chegou um tempo que eu estava a um nível em que esse professor, sabe, tinha que fazer. Então foi um pouco assim. Agora, e eu fiquei praticando artes marciais, judô, karatê e também um pouco da capoeira. Então, assim, só que com o tempo eu fui praticando a capoeira, fui praticando arte marcial e me veio um raciocínio talvez intuitivo. Confesso que é intuitivo, porque eu não tinha essa clareza. Eu pensei o seguinte, se eu quisesse ser um bom mestre de karatê, eu teria que me dedicar a aprender japonês, porque os termos, as palavras, a história, a cultura é toda oriental, e eu teria que ir para o Japão, se eu quiser ficar bom mesmo, eu tenho que ir para o Japão. Né? Virar um japonês e tudo mais, e ficar o bambambam no karatê. E possivelmente, depois, se eu voltasse para o Brasil e abrisse uma escola de karatê, mesmo eu sendo todo dedicado, todo formado, conhecendo a cultura e tudo mais, se viesse um japonês e fizesse uma outra escola ao meu lado, ele teria autenticidade, que é a cultura dele. Então, por mais que eu me dedicasse, eu jamais seria japonês, eu jamais ia deixar meus olhos assim, eu jamais ia assimilar totalmente a cultura, por mais que eu conhecesse. Com a capoeira é do Brasil, Rio de Janeiro, ou eu vou a Recife, então está tudo aqui mais próximo. É a minha cultura, é o meu país, então estava tudo mais fácil para eu chegar num patamar que eu desejava. Porque se eu me dedico, eu quero ser bom. Eu tenho isso comigo, eu gosto de ir até o final, nas minhas opções, naquilo que eu faço, que é o que eu gosto de me dedicar. E aí foi o que me levou mais para a capoeira, eu fui me dedicando, fui me envolvendo, conhecendo outros mestres, fui para a Bahia, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo, comecei a viajar o Brasil todo, até que em 1989 eu fiz minha primeira viagem para a Alemanha, para mostrar a capoeira na Alemanha. Aí já é um outro capítulo. É um tema vasto, né? Ele está dando uma aula aqui, uma aula de arte, uma aula de história, uma aula de construção, né? Civilizatória, de um processo artístico, de um processo cultural, da história do Brasil, né? Isso que ele coloca de ser, né, brasileira essa construção, isso é muito interessante. As pessoas são muito ignorantes, como a gente vinha comentando aqui, quanto ao significado, a importância, né, a essência, a natureza da capoeira. Mestre Rai tá aqui e ele acabou de falar, né, da questão da formação do menino, e eu, com uma mentalidade machista, né, achando que capoeira era só para meninos jogarem na roda, e não. Ele estava dizendo aqui justamente que há elementos, né, diversos, de modo que a capoeira é democrática, é inclusiva, é arte, né, que envolve vários talentos, né? A música, a palma, né? Quer dizer, a gente não tem ideia. Ainda tem pessoas
que pensam que capoeira é algo que, né, como ele disse aqui, de maneira totalmente preconceituosa, né, pessoas preconceituosas que atribuem à capoeira alguma condição, né, sou menor do seu ponto de vista cultural, e não é. É belíssima. Desse mal, esse mal eu não cometi, né? Esse pecado não, de jeito nenhum. Eu sempre soube que era, né, inclusive, patrimônio histórico da humanidade. Mas eu tinha essa percepção de que era um tipo de atividade voltada para meninos, né? E não, depois eu vi que mulheres também jogam, né? Acho que a expressão certa é jogar capoeira. Porque o senhor está dando uma aula de história, de arte, de cultura, né? de mundo de vivência. Então, não dá para terminar sem a gente fechar aqui com a questão jurídica, mas dando aí, né, elementos para que as pessoas compreendam qual. Exato. Eu digo que a capoeira tem muito, né? Então ela tem todo um embasamento, todo um fundamento que é muito saudável. É muito saudável. A capoeira ela pode ser muito bem aplicada em todos os segmentos da sociedade, principalmente na educação. Se a gente leva a capoeira para dentro das escolas e aplica os seus fundamentos básicos, né, de circularidade, oralidade, ludicidade, eu acredito que isso vai contribuir muito na formação. A capoeira tem uma coisa muito bacana, um princípio, um fundamento muito bacana, que é a ancestralidade. Na capoeira, a antiguidade é posto. E hoje em dia, o que, que nós estamos vendo na nossa sociedade? O desprezo das pessoas mais velhas. Sim. Você entra num ônibus, você vê um garoto sentado no banco e um senhor de idade em pé, uma senhora com a sacola na mão. Na capoeira, isso não acontece. Quando temos eventos de capoeira e vamos servir, por exemplo, o almoço, os mais velhos comem primeiro. E são coisas, você fala, mas isso não existe, mas isso é o respeito. O aluno mais novo não fala na mesma hora do mais velho. E às vezes nós, né, que eu já tenho uma certa idade, eu sou do tempo em que meu pai só olhava. Né? Eu tinha um padrasto que me ensinou muito, analfabeto, pedreiro, garimpeiro, mas me deu lição de vida que eu guardo para, sabe? Vou guardar eternamente esse senso, sabe? Essa noção. Na capoeira a gente chama de percepção. O capoeirista desenvolve a percepção do que é bom, o que é ruim, do que pode e o que não pode. E na capoeira a antiguidade é posto, e não é força. Não é força. Na verdade, a gente poderia dizer que é uma doutrina ética também, porque educa, é pedagógico. E eu acho que os meninos hoje, isso que o senhor colocou para mim, é uma das coisas mais graves que eu tenho vivido com essa nova geração, inclusive com a minha filha. Eles perderam completamente a referência do respeito com a antiguidade, com os mais velhos. Né? E essa questão da ancestralidade, que também eu vejo na doutrina da terapia sistêmica, da constelação familiar, na capoeira é um dado. Hoje, na hora que eu estava ouvindo o historiador falar, eu, infelizmente, não fiquei sabendo o nome dele. Ele pediu 10 escusas antes para poder entrar no tema e dizer assim, olha, eu estou aqui falando orientado pelos meus mestres. Então, assim, existe um respeito que eu acho, mestre Rai, que está faltando muito hoje na educação desses meninos. O menino hoje, se ele passar no Enem, na nossa época, ele passou no vestibular, agora passou no Enem, entrou numa faculdade, foi para o mercado de trabalho, ele pode tudo. Acabou aquela noção de educação ética que passa pelo conceito de paideia dos gregos. Então, muito bacana saber que na capoeira continua de pé, continua firme, né? É também um trabalho ético da formação do caráter do menino. Porque eu lido com muitos alunos, eu lido com muitos jovens, eu ensino por gerações. Os meus alunos de anos atrás, hoje trazem os filhos para aprender capoeira comigo. Então, quer dizer, se não fosse bom, eu tenho alunos de 30 anos, né, de 30 anos que fazem capoeira comigo. Então, assim, é toda uma extensão da família, né? É uma extensão da família. Tem alunos que trazem relações com a gente que não conseguem ter com os pais, por essa cumplicidade, sabe? Por causa desse olhar, desse
desse lado paterno, né? Que às vezes a gente não tem em casa. Infelizmente, a nossa sociedade está desmantelada. A nossa sociedade, os nossos conceitos de família, sabe? Eu não estou falando aqui de gênero, eu estou falando de amor, eu estou falando de lar. Está desmantelado, os valores estão despedaçados. Se rompe muito fácil. Nós já desvirtuamos aqui um pouco do tema, né? Que era debater ali o negócio da capoeira, da legalização, mas acho que o papo está interessante, porque a nossa sociedade, ela precisa de parâmetros. Não, é importante. É pertinente, né? Sim, sim. E esse crise do ethos contemporâneo, uma crise ética, inclusive eu tenho um capítulo de um livro meu que eu escrevo só sobre isso, e essa questão, mestre, da afetividade tem, assim, era absurda na educação dos meninos, né? E aí nós estamos falando de capoeira, porque nós estamos falando de como formação, como proximidade. É nesse momento que entra a capoeira, né? É nesse momento que entra uma atividade complementar da família e da escola. Sim. Sabe? Porque para reforçar esse ensinamento de que respeitar o pai e a mãe, né, honrar a família, sabe? Então isso está desmantelado. Então a capoeira ela entra exatamente nessa lacuna, nessa necessidade de você, sabe, ter gurus, ter pessoas que você confia, sabe, que te passam valores. A gente precisa disso. Todos nós precisamos de referências, né, na vida, e que sejam boas referências, na verdade, que estão cada vez mais escassos na sociedade. Sim, é um item de educação também, né? Isso também é educar. A capoeira também é educação. Educação do caráter. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, porque eu já percebi que o senhor não concorda com a regulamentação tal como ela está aí. O senhor não concorda, pelo que eu percebi. Eu também achei absurdo, achei pobre, achei interesseiro, achei medíocre, sabe? Querendo, assim, tirar vantagem para poder profissionalizar um negócio para virar item de mercado. Foi essa a ideia que eu tive do projeto de lei. Inclusive, o professor foi no artigo 7º, fez uma crítica do artigo 7º, do artigo 5º, e eu concordo, assim, plenamente. Eu pensava que era uma coisa mais robusta, juridicamente mais responsável, mas me parece que por trás disso, mestre, deve ter algum lobby. Senhor, que seria uma pergunta jurídica, e eu acho que o senhor, terminando a sua graduação em Direito, deve partir para um mestrado para um direito cultural, como cidadania cultural, que é um tema, um direito de solidariedade, por causa dessas questões que o senhor coloca, da afetividade, da inclusão, né, da serenidade que é compartilhada, da referência de valores, inclusive para pesquisa, né, para pesquisar esse tema. Cabe aqui um diálogo, né, entre pessoas que são da área jurídica. O senhor formado em Direito, eu acho que é muito legítimo, louvável e desejável até que o senhor parta mais aprofundada, né, da capoeira como um direito cultural, um direito humano fundamental, né, e um direito de solidariedade, por causa de todas as questões que o senhor elenca como sendo de formação das pessoas na capoeira. E isso é muito valioso. E a minha última pergunta para o senhor, agora realmente a pergunta jurídica. O senhor discorda da regulamentação que está aqui, tal como eu discordo? Eu achei paupérrima, assim, achei uma coisa risível. Botar capoeira na CLT e resolve a questão. Então, muito pobre. Eu acho que tem que se pesquisar muito e a gente ter uma regulamentação de qualidade. Projeto de pesquisa, tentar um projeto de lei juridicamente, né, com todo esse conteúdo, com essa bagagem que o senhor tem, o que o senhor defenderia como forma possível de regulamentação? Se houvesse uma regulamentação, essa regulamentação de qualidade deveria trazer o que para a capoeira, ao invés de ficar trazendo esses limites formais e que, em última instância, é tudo discutir pecúnia, discutir finança, discutir dinheiro. O que o mestre Rai traria como um projeto jurídico para trazer para a capoeira garantias jurídicas, princípios jurídicos, sem trazer
esse formato que eu considerei, assim, grosseiro. Né? Se o senhor hoje estivesse pesquisando juridicamente a capoeira como um direito cultural, como é que o senhor pensaria em algo que o senhor considera que seria essencial para o direito trazer como proteção a capoeira como patrimônio histórico da humanidade e brasileiro, patrimônio do Brasil? Antes de entrar no mérito da sua pergunta mesmo, assim, eu queria citar um jurista, um constitucionalista chamado Ferdinand Lassalle. Sabe quem é? Porque em 1863, ele escreve o seguinte, ele fala aqui, a ordem jurídica não tem qualquer autonomia, sem uma aplicação, sem um efeito. Seria um mero instrumento escrito com o objetivo de coagir condutas através de ameaças e punições. E ele vai mais. Sistemas que homens criam entre si para se dominarem, ou se apropriarem de riquezas socialmente produzidas. Eu acho que aqui Lassalle consegue concatenar exatamente os momentos que a gente está vivendo hoje. E olha que ele escreveu isso em 1863. O ser humano está sempre criando artimanhas para aprisionar, para controlar e, com isso, tirar benefício próprio. É uma minoria querendo se beneficiar do esforço da maioria. Sabe? Então, eu faço aqui uma crítica, sem nenhum medo, de que as pessoas que estão empenhadas em fazer esse tipo de regulamentação são pessoas que, na maioria das vezes, a gente já sabemos isso, são pessoas que não conseguiram se firmar na capoeira, são pessoas que não conseguiram estabelecer um trabalho, uma representatividade a nível nacional e internacional, que não formou alunos, que não formou sucessores, porque na capoeira não existe herdeiro. Meu filho não vai vir tomar conta do meu trabalho. A gente faz sucessores. Então, normalmente, essas pessoas que querem se apropriar do que construído pela maioria, são pessoas, uma minoria, que querem, como disse Lassalle, criar sistemas para se dominar entre si e se apropriar de riqueza socialmente produzida. Nada mais do que isso. Sabe? Então, eu penso que a capoeira ela precisa realmente de uma tutela. A capoeira, enquanto patrimônio do Brasil, da humanidade, o Brasil tem uma dívida histórica por tudo que a capoeira fez pelo Brasil. Os capoeiristas lutaram na Guerra do Paraguai. Aí é outro lance da história, que a gente vai trazer isso aí para, né, abarcar tudo isso, essa contextualização histórica. O Brasil tem uma dívida com os capoeiristas. Assim como tem uma dívida histórica com toda a cultura negra, toda a cultura preta, né? Esse lapso que desnivela a cultura, que desnivela o acesso, que desnivela a saúde, que agora a gente vê as ações... Ações afirmativas. Essas ações afirmativas, mas elas vêm num sentido de compensar uma perda histórica, uma perda de séculos. Por exemplo, o sistema de cotas que é implantado para toda a comunidade negra e tudo mais, mas a capoeira, enquanto isolado, vamos isolar aqui a capoeira, o país tem uma dívida com a capoeira também, porque capoeiristas foram presos, capoeiristas foram mandados para Fernando Noronha, capoeirista não teve oportunidade também de estudar. Então, quando o regulamentador aqui, o legislador, ele quer falar de associar a capoeira à CLT, eu vou de encontro, porque o capoeirista é um empreendedor. Eu não trabalho de carteira assinada. Eu vivo da capoeira,
sabe? Eu paguei a faculdade do meu filho com dinheiro de capoeira. Então, o capoeirista ele tem que se ver dono de um potencial, sabe, humano, de trabalho, um potencial profissional, porque ele entrega um produto à sociedade de lazer, de bem-estar. Então, ele vai viver do nome dele. Quando a pessoa é idônea, quando a pessoa tem uma conduta, sabe, irretocável, a sociedade abraça. Eu ensino capoeira. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live aqui com o secretário de Estado da Cultura. Sabe? Então, assim, mas você tem que ser um profissional. Não a capoeira ser uma profissão. Sim. Eu tive a minha carteira assinada como professor de capoeira em 1985 pela Caixa Econômica Federal. Então eu não era profissional? Sim, eu era profissional. Mesmo a capoeira não sendo profissão. Ah, mas você vai se aposentar. Você pode se aposentar, paga o INSS como autônomo, você se aposenta. Não é? Não vai ser regulamentar a profissão que vai fazer com que as escolas me contratem. Ao contrário, as empresas hoje, elas estão buscando muito mais esse desvincular, esse vínculo empregatício, acabar com esse vínculo empregatício. Daí que surgiu o MEI, é o microempreendedor individual. Então o capoeirista ele pode ter vários contratos e não vender o seu tempo, que é o bem mais precioso que ele tem. É o tempo. Se uma empresa me compra o meu tempo e assina uma carteira, ela é dona do meu tempo. Mas eu, enquanto capoeirista, eu posso dar 10 aulas por dia em 10 lugares diferentes, com 10 salários diferentes. Então, o capoeirista ele tem que ser formado, e isso nós fazemos na nossa escola. Nós criamos aqui um centro de referência da capoeira, que busca a formação, orientação e capacitação do capoeirista enquanto profissional, para orientar que o capoeirista tem que ser empreendedor, ele tem que ter contratos de prestação de serviço em vários setores. Uma coisa que está previsto aqui no projeto de lei também é que o capoeirista será ensinar no segmento que ele for contratado. Quer dizer que se eu der aula numa escola, porque o Conselho de Educação Física, uma pessoa que tem uma certificação para dar aula em escola, não é o mesmo que ensina na academia. Sim. Então, o capoeirista, a flexibilidade não tem que ser só no corpo. O capoeirista tem que ser flexível na intelectualidade, ele tem que ser flexível, sabe, na mentalidade. Então, eu posso ensinar na academia, eu posso fazer um trabalho social, eu posso ensinar numa universidade e ter 10 contratos ao mesmo tempo. Né? Eu vou vender a minha hora-aula, eu vou vender o meu conhecimento e não o meu tempo. Vão me remunerar pela capacidade que eu tenho, né? A capacidade intelectual, prática, né? Criar uma oficina, criar um contexto, enfim, vender o meu trabalho, mas não o meu tempo. Então, esse projeto vai de encontro a uma série de coisas, uma série de princípios que o capoeirista não, sabe, não precisa disso. A verdade é que não perguntaram ao capoeirista o que ele quer. Não perguntaram ao capoeirista como ele quer, como ele gostaria. Então, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu diria o seguinte, eu sinto falta, eu, como capoeirista, eu sinto falta de um órgão, sim, mas um órgão ético, um órgão que tutele. Talvez nem precise de um órgão. Hoje, com o meu entendimento, que é pequeno, mas eu já consigo ver uma fresta na janela, um prisma. A capoeira é preciso aplicar a lei. Aplicar a lei. Então, precisamos de órgãos que tutele, sabe, a ética na capoeira. Porque o que nós vemos constantemente pessoas com comportamentos que vão macular a imagem da capoeira. E aí a sociedade fala, tá vendo? A capoeira, olha lá, que já vem de um histórico marginal. A capoeira, o resultado da senzala são as favelas. Então, o capoeirista ele faz esse caminho. Não que a favela não tenha boas pessoas, mas também é discriminado. Né? O pobre é discriminado, o negro é discriminado. Não é? Então a capoeira vem por isso aí. Inclusive de não ser mal remunerado, de ser mão de obra barata.
Então, o que temos que quebrar é isso. Então, eu sinto falta, se eu pudesse assim, né, propor alguma coisa, seria da seguinte forma. Olha, aquele que macular o bom nome da capoeira terá que responder juridicamente por isso. Porque há pouco tempo nós tivemos aqui um dessas pessoas, desses artistas que fazem stand-up, e ele falando lá, ele fez uma brincadeira de mau gosto com o nome da capoeira. Então, isso repercutiu no Brasil inteiro e houve todo um movimento de crítica contra esse artista, porque ele falou mal da capoeira. Não teria que ter um movimento, sabe, de repressão. Ele teria que responder juridicamente. Sim. Olha, você feriu um patrimônio. Sim. Você feriu um patrimônio cultural. E na Constituição fala que parece que é o artigo 216, que fala do que é patrimônio cultural. Né? A maneira de fazer, o conhecimento. E aquele que ferir o patrimônio cultural responderá juridicamente. Não é verdade? Então, a capoeira precisa ter mais consciência e mais acesso, que aí entra numa outra pauta que eu quero aprofundar também quando eu estiver mais maduro no direito, é o acesso à justiça. Facilitar o acesso à justiça. Então, para que aquelas pessoas que não têm conhecimento, aquelas pessoas que se sentem lesadas, possam acessar a justiça mais facilmente. Alguém que lhe dê a mão para atravessar essa ponte. Sabe? Então, assim, quando houver ocorrer um fato que lesa o bom nome da capoeira, a capoeira enquanto patrimônio cultural, tem que ter um órgão representativo que vai lá e coíbe isso, que vai lá e tutela, que protege a capoeira. Né? Então, esse seria o primeiro passo que sinto falta de uma representatividade desse nível. Porque as coisas acontecem, às vezes até dentro da capoeira, um mestre que não tem uma ética, um mestre que não tem um bom comportamento, não tem uma boa conduta, e fere os princípios da capoeira. Deveria haver um órgão, sim, para chamá-lo para a responsabilidade, sabe? Um conselho de ética da capoeira, eu diria. Isso sim eu acho que seria viável, né? Em princípio. Pode ser que daqui a pouco a gente muda, porque eu prefiro também estar aberto para as mudanças, né? Pode ser que daqui a alguns anos, aí eu entenda diferente, como se diz, salvo o melhor juízo, eu espero amadurecer o suficiente para fazer propostas também mais consistentes. Não, mas eu acho que essa questão que o senhor coloca, né, da regulamentação é excepcional. Não é para poder trazer condicionantes para um exercício de profissão, que isso é muito limitativo, é muito pobre perante o que a capoeira representa, inclusive já declarado internacionalmente. A própria Constituição já traz elementos, né, de garantia para essa prática, para essa arte, como dado da nossa cultura, para punição, que aí nós vamos regulamentar por exceção e não a regra. Então, a Constituição já traz subsídio para isso, né? Nós não precisamos de um projeto de lei para poder dizer o que já está na Constituição e que, inclusive, o projeto de lei não se destina a isso. O projeto de lei é um projeto de visão empresarial, ao meu sentir, e muito interessante o senhor trazer essa leitura, né, da Constituição. E aí o que eu tenho a dizer aqui, já caminhando para a conclusão, mestre, é que, inspirado em La Salle, o senhor citou La Salle, esse projeto que está aí, né, tratou a regulamentação da capoeira como uma carta de papel, né, uma folha de papel em branco, a expressão que o La Salle usa para se referir à Constituição, onde forças, né, forças econômicas, forças interesseiras, na citação do senhor, elas se movimentam para poder colocar ali essas formas de alcance e manutenção do poder. Então, um projeto de lei que se presta a ser, né, uma folha de papel em branco, né, contra a Constituição, que não está em harmonia com a Constituição, para entender a capoeira como um dado cultural, é melhor a gente nem ter como projeto político jurídico. É melhor nem ter. A gente prefere que deixe como está
como patrimônio da humanidade, com todas as garantias fundamentais, como direitos culturais e como direito cultural que nós temos. Então, para mim... E fazer aplicar esses direitos, né? E fazer valer esses direitos. Sim, não sim. ser aquela famosa lei para inglês ver. Sim. Tem que se aplicar. Tem que se aplicar. Né? Eu queria só, antes da gente terminar, caminhar para encerrar, fazer uma outra citação aqui, se a senhora me permite. Claro. De Diógenes, o cínico, que era um cara na Grécia que vivia dentro de um barril. Né? Sabe qual é essa história? Vivia dentro de um barril, mas ele gostava... Eu quero mostrar para o senhor um quadro que eu tenho aqui da história da filosofia, que eu ganhei de um amigo na Alemanha, um alemão, quando eu vivi na Alemanha. Então, já que o senhor citou, eu não vou resistir. Oi, gente. Olha aqui, vou mostrar as páginas aqui, ó. Cadê? Ah, eu vou adorando. Tá vendo aqui o barril? Tá vendo aqui? O barril! Caramba, que lindo! Nossa! Aqui eu tenho um quadro, tá vendo que é lá, ó? Eu amo. Filosofia. Nossa, então, que show! Da filosofia até a escola de Frankfurt. E aí Diógenes, o cínico, tem tudo dentro do barril que ele escolheu para viver nesse barril. E você sabe que cinismo, né? Cínico vem de cão, do cão. Isso. Aquele que porque o cão não precisa de nada. Ele já está ali, já, o que ele tem já está bom. Né? Se ele tiver a água e a comida, para ele já tem uma vida boa, e dormir durante o dia e tudo mais. E nessa passagem, eu sei que a senhora conhece, mas é assim para as pessoas que estão nos acompanhando, Alexandre o Grande, né, que era o grande herdeiro da Macedônia, ouviu falar de Diógenes e foi lá visitá-lo, porque era um grande sábio, todo mundo falava muito bem dele, era um cara famoso na sabedoria, e Alexandre o Grande falou, quero conhecer essa pessoa. E aí, quando chegou lá, ele estava dentro do barril, e Alexandre o Grande, em todo o seu poderio, vira para ele e fala, rapaz, você, fala para mim, você é um cara importante, inteligente, sábio, fala para mim o que você precisa, o que você precisa, se tiver dentro do meu alcance, eu vou dar para você, porque eu gostei de saber que você é uma pessoa inteligente. Eu aqui com as minhas palavras, claro. Né? E aí o Diógenes, né, o cínico, olha para ele, Alexandre, o grande, famoso, herdeiro da Macedônia, e ele fala, rapaz, você parece Apolo, você é todo imponente, bonito, todo tchan, você parece Apolo. Mas assim como Apolo, você conseguiria me dar o sol? E aí Alexandre o Grande coçou a cabeça e falou, o sol eu não posso te dar. Ele falou, então, senhor, por favor, me dá licença, chega para lá, porque você está me fazendo sombra. Você está tampando o meu sol. Eu não estou querendo nada, não. Eu só estou querendo o sol. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque o projeto de lei não perguntou o que a gente quer. A gente não quer nada. A gente não quer regulamentar a profissão. A gente não quer ir para o Congresso. A gente só quer um direito, um lugar ao sol. Assim como Diógenes, assim como o cínico, a gente só quer um pouco de sol. A gente quer ser livre, porque a capoeira nasceu para a liberdade. A capoeira quer viver do suor do próprio rosto. Então esqueceram de perguntar para os capoeiristas o que o capoeirista quer. Sim. Entende como é que a filosofia, né? A filosofia casa bem com os dias atuais, ela serve para contextualizar os momentos que a gente está vivendo hoje em dia. E assim, sou muito afortunado, porque eu pude visitar a Grécia, né? Visitei o Castelo de Minos e muitos outros lugares lá. Então, assim, a gente aprende, a gente fica ávido de conhecimento, né? De leitura, de aprendizado, e é isso que o direito tá me proporcionando. Então, o que eu faço é olhar o direito pelo olhar da capoeira e olhar a capoeira com o certo olhar do direito. São dois prismas diferentes, mas coadunam. Sim. Sabe? Então, eu tenho aprendido muito, sabe, com tudo isso. Eu me sinto muito feliz nesse momento, pleno, apesar de
né? Como diz o meu irmão, em que pese os meus cabelos brancos, eu me sinto um menino. Claro. Sabe? E tem energia, Renovado. tem vida, né, de menino. Isso que é o mais importante. Cabelo branco é só um detalhe. Tem gente que não tem cabelo branco e já parece que morreu. Já não está nem aqui entre nós, só está em corpo presente. E o senhor tocar na filosofia... Não pode morrer os ideais, né? Pois é. Não podemos morrer os ideais, não podemos deixar morrer os ideais. Sim. E a filosofia está em tudo, né? A filosofia está em tudo. A filosofia nada mais é do que uma forma de explicitar a ordem das coisas. E como a capoeira é ordem, provavelmente o senhor teve no seu espírito, desde muito jovem, essa coisa de Platão, que Platão, na academia, ele dizia que você tinha que primeiro passar pela ginástica para poder adquirir disciplina, depois a música para moldar o espírito. Tem até um artigo publicado sobre educação musical em Platão. E depois vou mandar para o senhor, depois a matemática. E aí vai para a filosofia, que seria o quarto estágio. Então, provavelmente, a disciplina do jogo, a disciplina dessa arte, a musicalidade que está nessa arte, a harmonia que está nessa arte, que acompanha o senhor por toda a sua vida, moldou o seu espírito para que o senhor hoje consiga se encantar explicitamente, deve ter se encantado a vida toda, por essa coisa da ordem da filosofia e do direito também, inclusive a filosofia do direito. Eu digo que eu fui para a filosofia porque eu tive um pai músico e eu estudei música. Porque se eu não tivesse estudado música, se eu não tivesse estudado piano, se eu não tivesse um pai cavaquinista, um pai maestro, eu provavelmente não ia ter a sensibilidade, a percepção para a vida que a filosofia traz, e ela é que fecha esse ciclo na vida da gente. Então, isso é muito platônico, né? Provavelmente agora o senhor vai partir para a filosofia do direito e vai construir projetos belíssimos dentro do direito para a preservação da sua arte, que em última instância, mestre, é a sua alma, né? A capoeira é a sua alma. Então, o senhor vai defender a capoeira, sendo jurista, com muita legitimidade e com muita sensibilidade, que é o que falta, porque é muito difícil você encontrar um mestre, né, jurista, e eu aqui hoje, querendo falar de capoeira com o senhor, né, querendo aprender sobre capoeira, o básico com o senhor. Olha como é que nós chegamos em La Salle, fomos em Diógenes, né, e o senhor conclui com essa questão que, para mim, é a mais importante para qualquer político que, nesse momento, queira fazer lobby no Congresso, queira agradar estamentos, agradar empresas, agradar determinadas figuras aí que a gente não sabe se estão eticamente tratando a questão, como o senhor pontua, mas qualquer político que queira trazer algo, né, que falte, porque, como o senhor diz, não está faltando, vocês é que estão trazendo a sombra, nós temos o sol à nossa disposição, que ouça, né, os mestres, né, e não se coloque como um mestre que ele não é, né? E, inclusive, não é mestre nem sob o ponto de vista técnico-jurídico e muito menos sob o ponto de vista da arte da capoeira. Então, que esses políticos que estão agora pensando em trazer algo de bom para a capoeira, que traga a perspectiva que o senhor colocou e, acima de tudo, ouça os mestres, ouça o senhor, ouça pessoas que realmente possam dizer o que na Constituição nós podemos tratar, e eu acho que o senhor colocou isso de uma maneira precisa, até do seu ponto de vista conceitual, mas muito bonita, é a tutela da capoeira, que não é a regulamentação da profissão da capoeira, porque isso é amesquinhar demais a construção monumental que é a capoeira como um dado da cultura brasileira, de patrimônio da cultura brasileira. Então, eu quero agradecer muito ao senhor, quero dizer que, assim, eu sabia que eu ia aprender. Mas eu aprendi muito mais do que eu imaginava. E eu espero que essa live seja vista por muitos pais, por muitas mães, para não incorrerem na ignorância que eu corri e na grosseria que eu não incorri, que é esses preconceitos contra a... No meu caso, foi só ignorância com relação à compleição física, ao perfil de aluno, que eu achava que era para menino. Então, eu peço perdão, né, aos mestres que representam a arte e representam esse patrimônio. Espero que os pais assistam essa fala do senhor, assistam outras falas,
né? Leiam, procurem se informar. A minha menina teve há poucos dias agora uma aula virtual sobre capoeira no curso de arte dela, e eu mandei para o senhor na hora, porque me chamou a atenção, e eu filmei um pedacinho do professor falando sobre essa arte. Então, assim, nós temos que ter um pouco mais de cuidado. Aí, mestre, é, antes de tudo, uma alienação de condição. É o tal do complexo de vira-latas. Mas como o senhor é um polita que visitou e conheceu o mundo, o senhor fala com muita tranquilidade, com muita leveza, com muita elegância, com muita propriedade, né, do que é o patrimônio brasileiro na perspectiva de visão aí que o senhor tem, que é cosmopolita, que é universal. Então, eu queria te ouvir as suas últimas palavras. Eu tô nada. Que sexta-feira santa, né? Que aula que eu tive, que todos que puderam tiveram e terão, se puderem assistir esse vídeo depois, que ele vai ficar no YouTube. E assim, bom, eu fiz 500 lives, nenhuma delas eu mostrei o meu quadro da história da filosofia com o Diógenes. Tá? Então, só imagina que a minha sexta-feira à noite está sendo sagrada, né? Eu poder mostrar que é um dos orgulhos, aquele presente que eu trouxe da Alemanha, que é com quem eu tenho, né, um país que eu tenho um vínculo muito forte, e um dia nós vamos conversar sobre isso, né? Nós vamos conversar sobre isso, se Deus quiser, sobre esse. Temos que marcar esse café. Eu queria te ouvir suas palavras finais, e para as pessoas que querem estudar CAI, que querem para o seu instituto, os seus projetos, que inclusive o senhor levou os seus alunos para fazer uma apresentação maravilhosa num evento que eu fiz com a União Ibero-Americana de Juízes. Eles fizeram a abertura e nós tínhamos juízes de 27 países, ficaram encantados com aquela abertura. O meu evento pode não ter servido para nada, mas aquela abertura foi um encantamento que o senhor não tem ideia, né? Juízes que nunca... Isso é muito bondade. Para o senhor ter ideia, uma ministra da Corte Constitucional Espanhola ficou encantada, porque nunca tinha visto, e de perto ali, porque a gente colocou eles num palco grande, né, que é aquele auditório principal do Tribunal de Justiça aqui do Estado, e os juízes que estavam ali de outros países ficaram encantados porque não tinham tido a oportunidade de assistir, né, um show de capoeira maravilhoso, e o senhor nos deu de presente. Eu quero agradecer publicamente essa sua participação nesse evento da União Ibero-Americana de Juízes ano passado. Permitiu que os seus alunos fossem lá, e foi uma coisa assim, salvou o evento. Se tudo deu errado, a participação do mestre Rai e dele foi eu o que fico salvou. muito feliz. Então, muito obrigada, e quero faz para poder ser seu aluno. Eu fico muito feliz e agradecido por suas palavras, que são generosas, né, muito generosas, e me coloco à disposição, né, sempre que couber, e no que couber, a gente está aí para apresentar ou para falar, para inserir a capoeira nesses contextos, que eu acho que é muito produtivo, né? Assim como pode mudar a sua concepção do que seja capoeira, podemos mudar também de juízes, de juristas, de advogados, de todo esse setor, para que tenha um entendimento diferente da capoeira. Né? Então, esse é o nosso papel, é levar a capoeira onde couber. Né? Nós temos uma escola aqui no bairro Floresta, que é na rua Pouso Alegre, temos a nossa escola ali, na 854 da Pouso Alegre, e temos uma plataforma virtual que vamos inaugurar agora no final do ano, durante o Festival Internacional de Capoeira Virtual, que é o FIC, Festival Internacional de Capoeira. Esse ano é o FIC em casa, porque estamos em plena pandemia, então nós vamos fazer o Festival Internacional em casa, que é um festival que traz curta-metragens, que traz literatura, que traz palestras, que traz uma série de atividades virtuais, inclusive aulas práticas de capoeira virtual. Então é bem interessante, musicalidade, tambores, e a gente está programando isso aí para o mês de dezembro, para lançar também uma plataforma virtual com informações de capoeira. Né? Então é isso, te agradeço o convite, te agradeço a oportunidade, e espero ter correspondido à expectativa. Que Deus e os orixás, os babá-orixás, sigam iluminando o seu caminho, abençoando a sua alma
E nesse momento, eu desejo que também, lapidando o seu intelecto, porque o senhor é muito competente, é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito diferenciada, uma perspicácia, ao mesmo tempo uma densidade, que o senhor siga na carreira jurídica e que seja um jurista de orgulhar o patrimônio histórico-cultural do Brasil na defesa dos direitos, né, relativos ao exercício livre da capoeira. Então, Deus te abençoe. Me sinto abençoado e gratificado. E abençoado. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam também aí. Muito obrigado. Um prazer. Agradecer. Boa semana. Até mais. Com Deus. Tchau.